Ok, vamos mergulhar nisso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa análise vai focar em um clássico absoluto. A gente vai pegar um trecho fantástico de O Mágico de Oz e destrinchar uma narrativa de problema e solução que é pura e simplesmente genial. Pensa num cenário com ratos do campo, um leão adormecido e um grupo super inusitado de amigos. Pois é, essa é uma verdadeira aula sobre estrutura narrativa e aquela ironia de personagens que a gente adora. Vamos lá. E a gente já começa com uma daquelas perguntas que fazem a cabeça explodir. Como é que as menores criaturas do campo conseguem salvar o rei dos animais? Direto ao ponto, porque essa é a essência da nossa história. Sabe aquela coisa de que grandes dilemas acabam sendo resolvidos nos lugares mais improváveis? É exatamente isso. Aqui não é só um resgatezinho qualquer, é uma baita quebra de expectativa. A força bruta literalmente não serve pra nada, e a salvação cai no colo daqueles que a gente jurava que seriam só a base da cadeia alimentar. Incrível, né? Tudo começa tipo do nada, com uma interrupção brutal. O espantalho e o homem de lata estão lá, caminhando de boa, trocando uma ideia sobre a estrada de tijolos amarelos, o rio, e de repente, essa calmaria vai pro espaço. Um grunhido horrível avisa que um gato selvagem enorme tá na área. O texto original é super tenso. Orelhas coladas na cabeça, dentes bizarros à mostra e uns olhos vermelhos que parecem duas bolinhas de fogo. A ameaça é gigantesca. E o alvo? Uma ratinha cinza minúscula sem a menor chance de defesa. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é o contraste absurdo entre a ação física e a motivação interna. Porque olha só, diante desse ataque feroz, o Homem de Lata é implacável. Num golpe só com o machado, ele decapita o gato selvagem e resolve o problema. Uma atitude que parece fria, até meio violenta, certo? Mas aí a gente olha para a motivação dele e, uau, é o oposto. Ele não faz isso por frieza, ele age por uma empatia profunda, sabe? Ele sente que precisa proteger quem é indefeso. É uma ironia linda do personagem, um cara todo de metal que jura que não tem sentimentos, agindo com uma baita sensibilidade. E para provar essa ironia, é só prestar atenção nas próprias palavras dele. Quando a ratinha agradece por estar viva, o nosso herói de metal salta essa. A verdade é que eu não tenho um coração, então me preocupo com todos que precisam de amigos, mesmo que seja uma ratinha. Cara, essa frase é espetacular. Ela pega um simples conto de fadas e eleva o nível para um estudo super complexo de compensação e compaixão. Como ele acha que não tem coração, ele compensa. E compensa amando e protegendo de um jeito ainda mais intenso. Só que olha, as surpresas estão só começando. A ratinha salva não aceita ser chamada de só uma ratinha. Ela fica super ofendida e solta a bomba. Ela é a rainha dos ratos do campo. Tipo, na mesma hora aparece um bando de súditos correndo, desesperados, achando que a rainha tinha morrido. É uma cena quase cômica, a galera se joga no chão para reverenciar a majestade com tanta vontade que quase batem a cabeça. E aí, transbordando de gratidão, a rainha já lança um decreto real. A partir dali, todos eles deveriam servir e obedecer totalmente ao Homem de Lata. E pronto, isso já joga a gente direto para o nosso próximo dilema, a segunda grande crise dessa história toda. Afinal, como é que você paga uma dívida de vida inestimável? A rainha bota todo mundo à disposição, ela quer retribuir a qualquer custo. Mas o mais engraçado é que, quando perguntam para um homem de lata o que os ratos poderiam fazer, adivinha? Dá um branco total, ele não faz a menor ideia. Pensa bem, o cara tem um exército inteiro aos pés dele, mas nenhum problema na manga para resolver naquela hora. Isso ilustra de forma brilhante a segunda grande ironia da nossa análise. Enquanto o homem de lata trava e não sabe o que pedir, adivinha quem entra em cena? O espantalhão. Sim, o cara que vive choramingando que tem palha no lugar do cérebro e que, em tese, não consegue pensar em nada. É ele quem tem a sacada genial. Ele bola um plano de resgate imediato pro leão covarde, que estava lá apagado no campo de papoulas, correndo risco de vida. O tal do personagem sem cérebro, na verdade, se revela o mestre da logística. Mas claro que não ia ser tão fácil, né? Tem um obstáculo psicológico gigantesco aí, o medo instintivo. Imagina, você fala a palavra leão e os ratos entram em pânico absoluto. A rainha já barra a ideia na hora, certa de que o felino gigante vai virar todo mundo em lanche. Mas o espantalho tem muita lábia. Ele mantém a calma e usa persuasão, garantindo que não é um leão qualquer, e sim um leão super covarde. Ele dá a palavra dele de que o leão é gentil e vai tratar todo mundo bem. E olha só, a confiança na amizade consegue bater de frente com o instinto de sobrevivência. Bom, aliança firmada, medo de lado, a história engata numa fase de planejamento que é de cair o queixo. É muito legal analisar o passo a passo que o espantalho projeta nessa engenhoca improvisada. Anota aí. Primeiro, ele manda a rainha convocar absolutamente todos os ratinhos, para ontem. Segundo, ele passa uma regra claríssima. Cada rato tem que trazer um pedacinho de corda.
E terceiro, ele joga o trabalho braçal pro homem de lata, mandando ele lá no rio cortar madeira para construir uma carroça. É uma divisão de tarefas que beira a perfeição, fala sério. E a resposta a esse comando é um absurdo. A escala que o texto descreve é sensacional. Milhares. Essa é a palavra. A narrativa diz que eles brotavam de tudo que é lado. Eram milhares de ratos de todos os tamanhos, grandes, pequenos, médios. Virou literalmente um tapete vivo no campo. Todo mundo focado num objetivo só. E com uma disciplina surreal, sabe? Cada um daqueles milhares de bichinhos apareceu com um pedaço de corda na boca. É o poder da ação coletiva gritando na sua cara. Imagina acordar no meio dessa loucura. É no mínimo bizarro. A pequena Dorothy finalmente acorda daquele sono profundo na grama e dá de cara com essa mega operação de resgate rolando, com milhares de roedores olhando para ela meio intimidados. Aí o espantalho, fazendo as vezes de diplomata, conta tudo o que rolou e faz as apresentações oficiais com toda a pompa. Dorothy conhece a rainha dos ratos. Elas trocam reverências e bum, tá consolidada essa rede de apoio super improvável. Vamos avançar e ver como isso ganha forma na prática, porque o relógio está correndo, o perigo de todo mundo cair naquele sono mortal no meio das papoulas é gigante. A montagem é rápida. Prende uma ponta da corda no pescoço do rato, a outra na traseira da carroça. A rainha bota a pressão para a galera acelerar, e quando eles chegam no leão, o bicho pega. No começo, aquele exército minúsculo quase não consegue mover a carroça, afinal, é um leão. Mas o verdadeiro trabalho em equipe brilha quando o homem de lata e o espantalho começam a empurrar. Somando a força deles com a dos ratinhos puxando, a inércia já era. Eles conseguem tirar o leão daquele cheiro mortal e levam ele para um lugar onde dá para respirar puro. E com a operação finalizada e o leão a salvo, o serviço daquele exército real acaba ali. É nessa hora que a rainha se despede da Dorothy com uma promessa que é muito, muito bonita. Ela diz: se voltar a precisar de nós, é só voltar ao campo, nos chamar. Nós vamos ouvir e acudir. Sabe, não é só um tchau educado. É a prova de uma aliança formidável. Mostra o poder gigantesco da gratidão verdadeira e do respeito entre seres tão diferentes. Um pacto de proteção que ninguém imaginava que pudesse existir. Então, o ponto crucial é notar como toda essa adrenalina, essa correria louca, vai pousando suavemente numa conclusão super pacífica. Os gatinhos são desamarrados de boa e voltam para casa. A Dorothy, sempre ligada, segura o Toto bem firme para ele não sair assustando a galera real. Os amigos sentam em volta do leão, velando o sono dele com a maior tranquilidade. E no fim das contas, o espantalho ainda vai buscar umas frutinhas para Dorothy comer. É um equilíbrio perfeito, onde todo mundo cuida de todo mundo. E tudo isso joga a gente para essa reflexão final. Pensa comigo, se os menores e supostamente mais frágeis conseguiram bolar e executar um plano para salvar a criatura mais temível de todas, qual é o tamanho do poder que está escondido nas alianças improváveis ao nosso redor? A força de verdade, pelo menos nessa história, não estava nas garras do gato ou no tamanho do leão. Estava na coordenação, no planejamento e numa gratidão inabalável. Fica aí essa provocação para a gente pensar sobre as forças invisíveis que juntam pequenos grupos para fazer coisas gigantescas. As aparências enganam e tem muito poder escondido por aí. Até a próxima, pessoal!